Olá pessoal, meu nome é Nath Nogueira, eu sou especialista em semiótica da comunicação e aqui no Conteúdo Discutível você vai acompanhar tudo sobre o universo da comunicação, porque eu vou trazer tudinho para vocês, análises e muito mais. Hoje nós vamos falar da teledramaturgia brasileira e do porquê as novelas do Manuel Carlos não dariam certo hoje em dia. Lembrando que são observações e não uma crítica ao escritor, ok? Preste atenção, hein? Antes de problematizar, nós vamos falar sobre algumas características das novelas do famoso Maneco. Elas foram marcadas pelo merchandising social, que é levantar pautas do cotidiano do brasileiro. Como isso influenciou toda uma sociedade naquele período em que ocorreu, entre os anos 90 e 2000. Um exemplo de como a teledramaturgia brasileira, em especial as novelas de Manuel Carlos, tinham uma grande influência na sociedade da época, a gente pode citar o efeito Camila. Logo no comecinho dos anos 2000, a gente assistiu a novela Laços de Família, que abordou o tema sobre leucemia. E foi naquele momento, depois de levantar essa pauta, que o número de pessoas a doar sangue para fazer teste de doação de medula óssea cresceu consideravelmente. Então você vê como a novela tinha um poder gigantesco de comunicação. Quem não lembra daquela cena icônica da atriz Carolina Dickmann raspando a cabeça? Segunda característica das novelas de Manuel Carlos são as Helenas. Segundo o autor, ele usava esse nome, Helena, por causa da Helena de Troia. Olha que bonito, porque era uma mulher forte, destemida e ainda tinha toda a doçura das suas protagonistas. E por aí a gente nota como cada coisa do que a gente vê, não importa se é uma novela, se é uma notícia de um jornalista, se é um site, tudo vai ter uma referência que aquela pessoa tem na vida. A gente observa que não tem como a gente criar algo sem ser a partir das nossas experiências. Nesse caso, a gente vê um significado que era simplesmente único para ele. Entretanto, fez parte da vida de tantas pessoas. Terceira característica, o autor também trabalhava, mostrava o cotidiano da burguesia carioca, coisa que a gente estava habituado a ver todos os dias à noite, uma realidade que era fora da vida de muitas pessoas, mas a referência que a gente teve durante aquele período entre anos 90 e início de 2000 foi daquela classe conservadora que estava ali no topo da cadeia alimentar. Agora vamos para as problematizações. Mas por que as novelas de Manuel Carlos teriam um grande problema hoje em dia? Ponto 1. O racismo era tratado não como uma pauta que levantaria o público contra isso, mas o racismo era algo comum do cotidiano dos personagens. Era algo que a gente estava acostumado a ver e não lutando contra, apenas participando de todo o contexto da trama. Segunda problematização, a discriminação social. Nós vemos que a burguesia tinha um poder sobre os mais pobres e em alguns casos era tratado como uma pauta, algo que estava indo contra, que as pessoas estavam lutando contra. Em outros momentos era tratado como algo normal, então havia essa ambiguidade. A gente via levantando problemas a respeito disso na trama e ao mesmo tempo a gente viu uma discriminação social que era velada e aceita pelos personagens. Terceiro e último ponto, observado por mim, tá? A reafirmação de um conservadorismo segregacionista. Então, você observa que, se tratando da burguesia, existe toda aquela preocupação de manter aquele histórico conservador, né, dos bons costumes em pauta e como algo comum. Tudo que ia contra isso era visto como algo negativo, algo que tentaria destruir a família brasileira. Mas por que seria um problema hoje em dia esses 3 pontos que eu coloquei aqui? Porque nós estamos na era da informação
E na era da ubiquidade, tudo está presente em todos os lugares e as pessoas têm voz para falar e para perceber o que acontece em cada situação. Então seria uma pauta negativa nas redes sociais. Meados de 90 e 2000 não tinha como acontecer isso, porque a gente não tinha as redes sociais e a gente ainda não tinha tanto acesso, não era tão popularizado como é. Então naquela época era aceito, a gente tinha aquilo como verdade e aceitava, era comum aos nossos olhos. Hoje em dia, como todas as pessoas têm acesso à informação, todos são capazes de opinar. E isso é maravilhoso. E também levantando a questão histórica de como é diferente hoje em dia e de como era lá atrás. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal para ver mais conteúdos como esse sobre a análise semiótica. Também não esquece de deixar a sua opinião aí embaixo. Alguma coisa que eu me esqueci, então coloca aí pra gente analisar juntos, que pode virar uma pauta para um próximo vídeo. Tchau!